Um dos maiores desafios de quem tá aprendendo inglês é justamente conseguir lembrar das palavras que aprende. A maioria das vezes você tá aprendendo palavras novas, isso aí inclusive não é um problema para a maioria dos métodos tradicionais. Toda semana é aula de vocabulário em algum lugar. Só que qual que é o problema? É que você aprende as palavras. Algumas metodologias vão fazer você usar flashcards, outras vão fazer outras técnicas de memorização, só que dá uma semana, você não lembra de metade das palavras, né? Então como é que a gente corrige isso? Cara, a gente precisa de uma metodologia onde você esteja mais ativo na memorização daquela palavra. E como é que você faz isso? Usando de forma mais eficiente. E aí eu vou te falar como é que faz isso aqui. É um exercício de listening e um exercício de diálogo ao mesmo tempo. É uma técnica que eu chamo de part alpha. É um exercício dividido em duas partes que mesmo que você esteja começando hoje no inglês do absoluto zero, você consegue usar essa prática. Eu mesmo, quando eu estava no absoluto zero, que eu comecei a assistir Downton Abbey como a primeira série que eu assisti em inglês, loucura, não entendia nada. Mas eu usava essa técnica e isso foi me ajudando. Então, com essa técnica que você vai aprender hoje, você vai lembrar mais facilmente das palavras em inglês. Então, essa técnica ela é dividida em algumas partes, tá? A primeira parte, a gente vai adquirir esse vocabulário, conhecer essa palavra nova. Isso aí você pode fazer de várias formas, tá? Você pode fazer música, você pode fazer tentando falar com alguém online, ouvindo rádio, ou você pode fazer da forma que eu prefiro, que é com série. E aí você vai fazer o seguinte: Igor, por que você fala tanta série? Cara, porque série você consegue acompanhar por mais tempo e dá menos vontade de continuar, tipo assim, porque no filme, vamos supor que você começou a assistir o filme. Se ficar bom demais, tu vai querer terminar. E aí se você tá no começo ainda e você não tá entendendo muito bem, o que você vai fazer? Vai mudar pra português. Aí acabou a prática. Então o que a gente faz? Você vai escolher uma série em inglês, da sua preferência. Minha recomendação, se você tá começando agora, ou se você ainda não tá num nível legal de inglês, minha recomendação é que você tente buscar séries de dia a dia, que mostrem o dia a dia, que são chamadas de séries de sitcom. Minha recomendação, e eu quero usar outra coisa, não tem problema, mas eu recomendo essas séries, pra você não já chegar com vocabulário extenso, por exemplo, sei lá, assistindo Downton Abbey, que é um vocabulário muito de época. Então você vai chegar com um vocabulário muito pesado, e pra quem tá começando não é legal, principalmente porque vocabulário você não vai usar, a não ser que você seja médico ou queira ser médico. E aí você vai passar 15 minutos, essa prática é dividida em 15 e 45, tá? 15 e 45, a técnica Part Alpha. Nesses 15 minutos, o que é que você vai fazer? É aqui que você vai pegar as palavras novas. E tem uma forma para você fazer isso. Primeiro é o óbvio, né? O áudio tem que estar em inglês e a legenda em inglês. Mas, Igor, eu não vou entender nada. Esse não é o objetivo do exercício, não é para você entender. Porque isso parece até simples, né, quando eu falo, mas as pessoas acham que por um passe de mágica ela vai entender. Tipo, não é assim que funciona. A gente faz exercícios com objetivo. E qual que é o objetivo desse exercício nesses 15 minutos? Único. É de você pegar palavras novas. Só isso. Saca? Por isso que mesmo quem for básico, tiver começando do zero, consegue fazer, porque eu não tô pedindo pra você entender nada. É simplesmente pegar palavras. Como é que você vai fazer isso? Eu vou ensinar agora. Então, nesses 15 minutos, a forma mais eficiente, inclusive, quanto mais iniciante você for, mais rápido você consegue fazer isso daqui. Quanto mais avançado você for, mais tempo você vai precisar para fazer essa parte principal aqui, porque você vai conhecer mais palavras, né? Naturalmente você vai demorar mais tempo. Para achar palavras novas. Então, a ideia aqui é o seguinte: durante esses mais ou menos 15 minutos, eu coloco 15 e 45 como uma média, tá? Você pode passar menos ou mais. O interessante é que você pegue 5 palavras que você não conhece e dê preferência que se repetem. Por quê? Se essa palavra você não conhece e ela se repete, a probabilidade de ela continuar aparecendo é muito alta, pô. Então você já ganha um bônus pequenininho, mas é um bônus legal nisso daí. Se ela se repetir de novo, depois você fazer o part alpha aqui, você já vai saber o significado dela. Saca? Isso dá um punch legal. Então, a ideia é, tenta pegar palavras que estão se repetindo pelo menos 2 vezes e você não conhece. Vai anotando elas. Anotou? É tanto que isso aqui é um exercício que você faz sentado, com o caderno na mão e o celular ou o computador ali na frente ou a TV, né? Para poder fazer essa anotação. Anota 5 palavras que se repetem pelo menos 2 vezes ali. Anotou 5? Fechou. Pode encerrar. Ah, mas Igor, demorei 1 minuto, tô no zero, sem problema. Igor, demorei 5 minutos, sem problema. Igor, pô, tô aqui há 20 minutos ainda. Parabéns, você tá no nível legal, conhece muito, hein? Tranquilo, sem problema também. O importante é que você pegue 5 palavras. Anotou as 5 palavras, o que é que você vai fazer?
Primeiro passo, óbvio que todo mundo faz, todo mundo conhece, que é você anotar o significado delas. Né? Você pode usar um dicionário online como Lingui, por exemplo, recomendo demais, ou Oxford, ou você pode perguntar ao ChatGPT, tanto faz. Aqui eu quero só que você entenda o significado daquilo ali. Show? Entender o significado daquelas palavras, agora a gente vai para parte 2 do exercício, que é a parte do 45 aqui do Port Alpha. É aqui, nessa parte desse exercício, que você vai fazer o mais importante para não esquecer essas palavras. Show? E você já tá ligado na maior parte disso daqui, tá? É porque só a gente tá juntando os exercícios, mas você já tá ligado nisso. O que a gente faz aqui agora? Criação de diálogo real. Show? Então, nessa parte aqui do 45, o que você vai fazer? Cada uma das 5 palavras, eu quero que você tente criar um diálogo onde você usa cada uma pelo menos 2 vezes. Por isso que tá 45 aqui. E quem tá travado ainda no inglês, quem vai fazer isso pelas primeiras 5, 10 vezes, vai demorar até mais. Não vai conseguir fazer 5 repetirem 2 vezes em 45 minutos. Né? A maioria, quando você tá começando, você vai fazer 2, 3 frases. Né? E aí eu quero que você pense o seguinte: o que importa é a qualidade do que você está fazendo. Por que isso é importante? Porque você não pode fazer frase genérica. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que as palavras que você anotou foram as seguintes. There, que é lá em inglês. Hope. Aí esse hope aqui tá no sentido de espero, tipo, eu espero, tenho esperança de que algo, né? Tipo, eu espero que me aceitem no trabalho. I hope they accept me in the new job. I hope they get me. There é lá. Eu espero, você espera, tanto faz, né? Outra palavra. Safe. O que é safe? É seguro. Seguro. Seguro de estar seguro, de ser seguro, né? Não seguro que você compra. The security. Então, eu tenho. Esse é o tipo de palavra que me dá confusão, por exemplo, o safe e security. É porque security é a palavra segurança. For example, segurança. If you have security, then you are safe. Yes? Ok. Safe é o verbo. Porque são só palavras diferentes mesmo. Ok, safe. A gente pode pegar aqui, por exemplo... deixa eu ver. There, hope, safe. Stay. E eu vou colocar só essas, porque senão vai ficar muito longo e eu não vou fazer com todas de qualquer jeito. Stay significa o quê? Ficar. Show. Então o que a gente faz a partir daqui? Eu vou diminuir o tamanho da caneta para não ficar gigantão. A ideia é a gente tentar usar elas 2 vezes, certo? Pensa numa frase com lá. Uma pergunta com lá. Qualquer pergunta. Com o quê? Com lá. De home? Não, lá tipo... você foi lá. Tá, lá. Entendi lá. Não, lá não, lá. Pensa aí, pergunta qualquer com lá. Isso aqui é uma boa dica pra você começar o diálogo, tá? Sempre começa com uma pergunta. Pergunta que eu posso fazer com essa palavra tal, em português. Pensa nela em português primeiro, da forma mais simples possível. Por exemplo, precisamos ir lá? Show. Segura. Precisamos ir lá. Agora, qual que é o jogo aqui? É você se ligar que você não pode deixar ela assim. Por quê? Isso aqui é uma frase genérica. Entendi. É a mesma coisa daquelas frases prontas, né? Eu como maçã. Você nunca vai falar isso. Você vai falar isso quando na sua vida? Jorge gosta de comer. Estou com fome, vamos comer? Ninguém fala assim. É isso que vem o jogo aqui. Após você pensar na pergunta,
Agora, se cria um cenário na sua cabeça onde você tá conversando, por exemplo, na reunião ali, né, de trabalho, e alguém fala que precisa ir não sei aonde. E aí você vai virar pra essa pessoa e perguntar se precisa ir lá. Eu quero que você se imagine agora e me diga como é que você faria essa pergunta. Criar o contexto? Uhum. Você não precisa me falar o contexto, tá? Você pode só pensar, eu só quero que você me diga a pergunta que você faria. A pergunta poderia ser, ó, está tendo a palestra de segurança, precisamos ir lá? Show, perfeito. Esse precisamos ir lá. Agora eu quero que você imagine que a sua chefe chegou e falou que tá tendo a palestra de segurança. Só que você não tá afim de ir lá. Você vai chegar pra ela e vai falar como? Você não ia falar, tipo, vamos supor que o nome da chefe é Ana. Você não ia chegar e falar, com licença, Ana, precisamos ir lá? Você não ia falar assim. Como é A que você gente ia tem falar? que ir. Aí, ó. Pô, Ana, a gente tem que ir. Mas a gente já tem que chegou. ir. Mas a gente tem que ir. Percebe? Uhum. Agora o diálogo ficou real, velho. É uma mudança tão simples e tão pequena. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas não quer ter esse trabalho aqui. Entendi. A maioria das pessoas pensa que, inclusive já tive alunos que pensaram isso, tá? E entenderam errado a questão. Não é simplesmente você criar um diálogo com as palavras. É você criar cenários e se imaginar na situação e entender como você se expressaria naquilo ali. E aí você entende o equivalente àquilo em inglês. Porque aí você vai começar a entender. Cara, eu falaria isso assim. Qual que é o equivalente disso em inglês? Sacou? Ok. Aí fica muito mais fácil de você conseguir realmente pensar, cara, que isso aqui é um diálogo real, consigo me imaginar dizendo isso. Porque se você cria um diálogo assim, precisamos ir lá? Sim, precisa, porque é uma reunião importante. Por que a reunião é importante? Porque se vocês não forem lá, saca? Você não consegue se imaginar aqui de jeito nenhum, velho. E aí vai virar um exercício normal, né? Isso aqui não é um exercício, é uma prática. Vira uma história, não vivência, né? Exatamente. E aí quando você vive, você o quê? Aprende. Eu falo, que esse... Toda vez que tem o agente, eu lembro do burro do Shrek. A gente já chegou? A gente já chegou? Então, a ideia aqui é você conseguir ter uma imersão o máximo possível, mesmo que no papel, mesmo que na sua cabeça. Pensa, o que é melhor para você lembrar da palavra? Olha só, vamos traduzir aqui logo. Como é que fica isso daqui em inglês? Ana, but... Oh, Ana. But... We have to go in there? Or... vou aproveitar a tua dúvida e fazer o Three Steps. Outra prática, né? Seguindo Three Steps, como é que é a gente? But... A gente é we, né? We, perfeito. Como é que é tem? Have. Faltou o lá aqui, né? Peraí, a gente tem que ir lá. Aí, agora sim. Aí a gente volta aqui, but we have. Quer ir lá? Tem que to go there. Perfeito. Agora, seguindo Three Steps, pergunta, tem verbo to be aqui? Não. Então a gente adiciona o quê? O auxiliar. E qual que é? But é o do. Como é que fica então? We does, né? Do. Does é só pra he, We shit. eu me do we have to go Do we there? have to go there? Perfeito. Inclusive tem
vídeo meu no YouTube só fazendo Three Steps. Tem um vídeo inteiro lá só sobre a técnica Three Steps. Então, Anna, but do we have to go there? Tá feita a pergunta. Show? Agora eu quero que você tente pronunciar isso de novo. Sabe aquela técnica que eu já te ensinei sobre não ler e imaginar que você tá vivendo? Uhum. Show. Por quê? Lendo ficaria assim, Anna, but do we have to go there? Eu não consigo me imaginar. Agora eu vou me imaginar e aplicar a entonação. Anna, but do we have to go there? Mesmo que a pronúncia sua aí em casa não saia perfeito, não tem problema, você consegue se imaginar falando aquilo, ó, imagina a emoção que você fala, como que você falaria, a mesma expressão que você faria em português, mesma entonação, aplica, show de bola. Faz aí pra mim, por favor, se imagina nessa situação e fala. Anna, but do we have to go there? Perfeito, show de bola, é isso aí. Agora me fala, qual que é a probabilidade de você esquecer essa palavra? O there. Muito baixa. Principalmente que a gente só fez uma vez, né? A ideia desse exercício é repetir pelo menos 2 vezes cada uma das 5 palavras lá em cima. E você percebe que demora um pouco, né? Demorou aqui uns 8 minutos mais ou menos, só pra uma frase. Se você tivesse feito só frase genérica, provavelmente já tinha feito umas 8 linhas. Não, tinha uma lista, né? Só que qual que é? Você ia lembrar das palavras, você não ia lembrar das palavras. Não é eficiente. Não é eficiente, essa é a palavra. Show. E aí, qual que é a diferença aqui, cara? É que você estava ativo em todos os momentos desse exercício. Por quê? Você pensou em qual que era a pergunta que você ia criar para começar o diálogo, que já é algo difícil por si só. Você pegou essa pergunta que você começou genérica ali, ó, precisamos ir lá. Você se imaginou no cenário, como que eu falaria isso? Aí você me falou, Ana, mas a gente tem que ir lá? Aí você já se encaixou dentro do cenário. E no final, você pegou, colocou isso aqui em inglês, achou o equivalente ao que você queria falar em inglês e repetiu na entonação que você falaria, se imaginando mais uma vez dentro do cenário. Velho, você lembra muito mais facilmente dessa palavra. Agora, se tu tivesse pegado essa palavra e tivesse feito 50 flashcards, você não ia lembrar. Dava 1 ou 2 semanas e você ia esquecer. Tu não usou, tu só ouviu a palavra de várias formas. Saca? Então, tudo, pelo menos na minha opinião, tá? De novo, todos os métodos funcionam, tenho ciência disso total. Agora, eu prefiro seguir pelos que são mais eficientes. Eu não quero ficar perdendo meu tempo em algo que eu poderia estar fazendo mais rápido. Então, o que é ser eficiente? É você ter mais resultado e menos tempo. E usando menos esforço, de preferência, né? Então, a ideia aqui é que o esforço a curto prazo é maior. Porque que nem eu falei agora, né? Tipo, se você tivesse feito frase genérica, você tinha feito 8. Aí você olha a quantidade e fala, eu fiz mais. Pois é, mas não foi eficiente, porque o teu esforço não valeu. Porque se eu te perguntar daqui a 10 minutos, você não lembra a palavra. Só que agora que você fez essa aqui assim, se imaginando a todo momento no cenário, todo orativo aqui, pensando como que eu falaria isso, saindo de frases genéricas, pensando como você se expressaria, tu ganhou tanta coisa aqui, velho. Não só lembrar a palavra que você vai lembrar naturalmente agora, porque você criou um cenário onde você usaria ela. Mas você praticou conexão, você praticou a criação de frases, você usou outra técnica que foi o Three Steps. Você entende agora como que você se expressaria nesse cenário aqui em inglês. E aí, quanto mais você vai fazendo esse tipo de criação de diálogo aqui, esse part alpha, tá? De novo, o part alpha, ele nada mais é que uma junção de práticas, né? O listening para poder pegar a palavra e o real dialogues para você praticar aquela palavra ali, as palavras, na verdade, de forma a não esquecer. E quanto mais você faz isso aqui, mais você vai imaginando cenários na tua cabeça, né? E aí você pode aplicar em cenários que você pensa que você vai usar em inglês. Aí o que é que vai acontecer? Quando você chegar na hora que você realmente vai usar aquilo, tu já imaginou tantas vezes. Saca? Você naturalmente vai ter mais confiança. E vai se sentir mais preparado também, obviamente, né? Ok. Show? Tava até pegando umas notas aqui pra eu não me perder depois. Isso aí. E aí você ia seguir aqui, continuando esse diálogo, tentando aí usar as desenvolve próximas o diálogo palavras. usando as outras palavras. Exato. Aí, lembrando, Igor,
todas as frases do diálogo precisam conter a palavra? Não, porque pode ser que você queira só estender o cenário, saca? Pra não ficar só um bocado de pergunta solta pra tentar usar logo a palavra, entendeu? Conseguiu compreender o que eu falei? Não consegui. Então, por exemplo, a próxima frase aqui poderia não usar nenhuma das palavras, simplesmente para estender o cenário, né? Então, por exemplo, Ana, a gente tem que ir lá. Aí a Ana poderia responder, sim, porque essa reunião é muito importante, vocês precisam assistir. Não teve nenhuma dessas palavras aqui em cima. Só que aí a resposta da próxima pessoa pode ser o quê? Mas a gente tem que ficar lá por quanto tempo? Aí você usa o stay. Ok. Saca? Sempre se lembrando de imaginar como eu falaria isso na vida real ou como uma pessoa falaria isso na vida real. No caso da outra fala da outra pessoa. Show? Cara, depois de fazer um exercício desse, você fica com tão mais confiança porque você tá criando tudo, velho. O cenário, você tá se imaginando no cenário, você tá pegando, achando os equivalentes. Mas você já viu que eu tenho criatividade pra história, Não, né? você tem. Show? Ok. Mas você crê que tem muita gente que tem preguiça de fazer isso daqui? Aí, tipo assim, eu não tenho como ajudar uma pessoa, né? Tipo, tem preguiça, eu vou fazer o quê? Então, é porque realmente tem pessoas que preferem passar um ano aprendendo usando 5, 10 minutos. É porque assim, de novo, tá? São pessoas e pessoas. Eu não tô aqui pra julgar, eu julgo como aluno, não como professor. Como aluno eu julgo porque eu fiquei puto pra caramba quando eu tava tentando aprender antes, entrei um bocado de curso e toda hora eu ficava ensinando regra e vocabulário, eu não evoluía nada e eu tive que criar meu método sozinho. Saca? Então eu fico puto como aluno. E aí quando eu falo mal, eu falo realmente mal como aluno. Agora como professor, cara, tem pessoas realmente que não conseguem aprender com o meu método. Por quê? Porque eu chego e falo, por exemplo, do exercício desse aqui, ela fala, não, mas dá muito trabalho fazer isso aí, cara. Eu prefiro só assistir aula. Tá, então com o meu método você não vai aprender, porque você precisa fazer. Saca? Teve um aluno que eu mandei, quando a gente passa through steps pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eu faço é colocar você para criar os seus primeiros ali, né? E aí eu mando o PDF com guia e peço para poder você fazer e criar, e qualquer dúvida falar direto comigo. E aí, pô, esse cara passou 7 dias sem falar nada. Nada. Saca? Nada, absolutamente nada. E aí eu mandei, expliquei na aula, ele conseguiu entender. E era simples, tá? Eu acabei de ter, antes da sua aula aqui agora, eu acabei de dar aula para outra pessoa que entrou agora na mentoria. E a primeira aula foi sobre os Through Steps. E eu passei um PDF que tinha 16 perguntas para ele fazer com Through Steps. Ele fez 100. Eu juro para você, acabei de ter aula, ele fez 100. Ele me mostrou o caderno assim, virou as páginas. Eu falei, caraca, velho. Mas é isso. Não necessariamente você precisa fazer 100, óbvio, né? Ele foi além. Mas quer dizer que o quê? Ele foi e fez e se desafiou a fazer mais. Aí o contrário foi o que aconteceu com esse outro cara. O que aconteceu? Eu passei 16, ele não fez nenhuma. Não só ele não fez nenhuma, como ele falou pra mim que ele fez o seguinte, não, eu entendi a teoria da técnica e eu reescrevi, porque eu acho que reescrevendo eu aprendo. E aí eu reescrevi o que estava escrito no PDF. Aí eu, não, beleza, tranquilo. E tu chegou a fazer pelo menos 1, 2 ou 3 perguntas ali? Não, eu só fiz isso mesmo. Aí eu falei, cara, você quer que eu faça o quê agora? Eu não tenho o que fazer na aula aqui agora. Eu realmente não tenho o que fazer. Porque se você não fez o seu, eu vou fazer o quê? Saca? Mas, cada um é cada um. Algumas pessoas, que nem eu falei, preferem ineficiência. Eu gosto de fazer o Three Steps dentro do Arcos lá, né? Porque ele Sim. já corrige, ele já fala, e pior que você vê que você é besteira, né? Aí você tá pensando no coisa, mas erra o tempo verbal. Aí você. Aí ele quer passar pro nível 3. Ele fala, não, manda mais 3 do nível 2. Eu falo pra ele. Eu não tô seguro no nível 2. E o bom do Through Steps é que você começa a perceber padrões. Principalmente para quem tá começando, que ainda tá travado e que vai começar com Through Steps, realmente fica impressionado porque você começa a ver padrões que você não sabia. E principalmente só que é engraçado, porque às vezes eu pego uma pessoa que, tipo assim, já tá tentando cursos de inglês há 2, 3 anos, né?
E aí eu chego pra ela nas primeiras aulas e falo, cara, você não precisa de gramática. Ela só falta me bater. Porque ela fala, não, peraí, eu tava gastando mais de 3 mil todo ano com curso de inglês por mais de 2 anos, quer me dizer agora que eu não precisava daquilo ali? Velho. Sinto muito. Mas é isso. É por isso que eu falo, cara, a ignorância é uma dádiva, que conhecimento só traz desilusão, cara. Só Ai, traz cara. desilusão. Você conhecer as coisas, você saber as coisas, é melhor viver na ignorância. Mas é isso. E aí um último adendo aqui é o seguinte, isso é uma prática. Isso não é um exercício. Há uma diferença gigantesca, na minha concepção, entre exercício e prática. Exercício é aquilo que você faz do livro, aquele exercício de gramática que o professor passa para você. Ó, de hoje para a próxima aula você vai fazer o exercício que está lá da regra de gramática do present perfect na página 75 do livro. Isso é um exercício. Uhum. Isso é uma prática. O que é que você faz com prática? Você faz todo dia. Você aplica na sua rotina. Show? E aí quando você aplica na sua rotina, pelo menos por 7 dias, né? Por exemplo, na minha rotina ali eu tenho segunda às 7 horas, quarta às 9 horas, que eu consigo parar 1 hora e meia ali para fazer, e no sábado também ali eu consigo parar 1 hora. Perfeito. Durante 7 dias, você implementa em cada um desses dias essa prática. Você vai ver a diferença gigantesca que vai dar. Você vai aprender palavras novas, e não só isso, porque aprender palavras novas você aprende quando você assiste uma aula de vocabulário, só que aqui você está praticando, melhorando teu inglês, melhorando tua fala, e deixando mais fácil a criação de frases e perguntas. Show? Ok. É isso.